Paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus por mais esse dia. Estamos aqui. Eu não vou fazer aquele discurso de novo, mas já fazendo, né? Essa é uma das vezes assim que eu ministro aqui que, na minha opinião, é uma das mais difíceis, porque esse mês foi um mês bem desafiador. Muito trabalho, muita coisa para fazer. E eu que não tenho o costume de trazer a palavra, eu gosto sempre de ler, reler, pesquisar, mas dessa vez eu não consegui. Apesar de ser avisado com antecedência, foi bem conturbado. Mas eu pensei algo em meu coração, que eu tenho que fazer as coisas para o Senhor conforme as minhas forças. Eu não posso me encolher, mas eu tenho que fazer aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos. E nesse meio tempo também eu aprendi algumas coisas, que se você está bastante ocupado, se você está na correria, Deus tem algo para colocar em suas mãos, porque é assim que Ele trabalha. E eu aprendi também que se você está com as suas forças limitadas, se você está com as suas forças se esgotando, não é porque Deus Ele quer que você pereça, mas é que Ele quer que você aprenda a depender dEle. Que você aprenda a entender que depender dEle é importante. Repita comigo assim: depender de Deus é importante. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 13. Vamos ler o versículo 8 e 9. Depois vamos ler o versículo 14 e 15. Gênesis, capítulo 13, versículo 8. Quem achou, diga amém. Eu vou ler o versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. No número 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolher à esquerda, irei para a direita, e se a direita escolher, eu irei à esquerda. No 14 agora. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre. Aleluias. Podeis sentar. Irmãos, eu gosto muito da história de Abraão, porque nós vemos que o Senhor ali, Ele nos ensina de uma maneira tão linda, tão maravilhosa. O relacionamento dele, quando começa com Abraão, nós vemos aí que nós podemos tirar muitas lições. Uma das principais lições que a gente começa aqui vendo nesse trechinho que a gente leu, é que no versículo 9, Abraão começa dizendo assim: olha, Ló, escolhe, cara, para onde você quer ir, eu vou para o caminho oposto. Se você quer ir para a direita, tá tudo bem, eu vou para a esquerda. Se você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. E quando a gente vê isso, a gente começa a pensar assim: olha, Abraão abriu mão, cara. Ele simplesmente olhou e falou assim: eu vou deixar, obrigado, filhinho, eu vou deixar ele escolher. Mas na verdade não. Quem pensa dessa forma, pensa errado. Abraão, ele já tinha escolhido. Ele tinha escolhido a presença de Deus. Ele sabia que ele precisava se apartar da sua família, ele precisava se apartar para que a presença de Deus continuasse com ele. Então Abraão, quando ele escolhe a presença de Deus, algo sobrenatural acontece. É engraçado que quando você lê lá no número 14, que diz assim: e disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. E aí eu quero pegar aqui um detalhe com você. Aqui fala que o Senhor, ele falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. Mas aqui não fala sobre uma conversa que Ló
pode ter tido com aqueles que iam com ele. E eu imagino que, da mesma forma que o Senhor estava falando com Abraão, no momento que Ló olha para aquele lugar verde, bonito, bacana, que ele escolheu, estava indo com a sua comitiva, com os seus pastores, com tudo que ele tinha. Eu acredito que os pastores, ali a sua equipe, olhava para ele, como é nos dias de hoje, né, nas empresas. Olha, Ló, você realmente escolheu a melhor parte. Olha como esses campos são verdes. O nosso gado, ele vai ficar gordo nesse lugar. Será bom para os negócios. Vamos enriquecer ainda mais. Porque não é assim? O ser humano, ele tem uma visão limitada. Ele simplesmente olhou para aquilo que parecia bonito aos olhos dele. Mas quando você ainda pega o versículo 14, você vê que Abraão, que o Senhor, ele fala com Abraão, depois que Abraão toma uma decisão. Porque a decisão foi de Abraão. Ele olhou e falou para Ló, Ló, olha, não dá. Para ter essa contenda entre nós, é melhor que você vá para um lado e eu vou para o outro. E ali a decisão de Abraão fez com que ele pudesse assim ter a presença de Deus ao lado dele. E o interessante é que no momento que ele toma essa decisão de ter a presença de Deus do lado dele, o Senhor, ele fala, aqui no 14, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está, para todo o lado norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente, porque toda essa terra que vês, te hei de te dar a ti e a tua descendência. Irmãos, quando ele toma essa decisão, o Senhor, ele simplesmente faz 3 coisas com Abraão. Deus fala com ele, Deus amplia a sua visão e Deus faz uma promessa. Deus fala com ele, Deus amplia a sua visão e Deus faz uma promessa. Isso é maravilhoso, porque se a gente trouxer para os nossos dias de hoje, falar com Deus é o quê? Oração. Ampliar a nossa visão, o que seria? O discernimento, o entendimento, o discernimento do Espírito Santo. E a promessa basicamente ela é atrelada à fé. Porque você pode ter muitas promessas, mas se você não tiver fé, que ela vai se cumprir, de nada vale. E aqui hoje eu gostaria de pegar esses 3 pontos com você, para que a gente pudesse aprender mais do Senhor. Quando a gente fala aqui de oração, eu vejo que a oração, ela traz uma comunhão muito grande com Deus. Abraão, ele falava constantemente com o Senhor, e isso é maravilhoso. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitas pessoas que são pessoas de oração. E uma pessoa de oração, ela não é uma pessoa comum. Você concorda comigo? A pessoa de oração é uma pessoa diferente. A pessoa que ora bastante, ela acaba se tornando uma referência de comunhão com Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluias. Uma pessoa de oração, ela se torna uma referência de comunhão com Deus. Essa pessoa de oração, quando ela chega no trabalho e que tem uma pessoa com problema, por mais que às vezes as pessoas não falem muito com ela, se chega a ela e fala assim, olha, eu estou com um problema lá, minha irmã está passando por dificuldade. Você pode orar, irmão? Você pode orar, irmã? Porque realmente a situação não está fácil. Isso é muito interessante, porque quando você vê uma pessoa de oração, muitas vezes a família está ali conturbada, mas quando aquela pessoa de oração chega, todo mundo fala, vamos ouvir o que ela vai falar. Porque ela tem comunhão com Deus. Vamos ouvir o que ele vai falar, porque Deus anda com ele, ele fala com Deus todos os dias, ele tem esse hábito de se achegar a Deus, aleluias. Isso é maravilhoso, irmãos. E quando a gente fala aqui de discernimento espiritual, oh glórias, é uma dádiva de quem tem a presença de Deus. Você ter Deus, o Espírito Santo testificando no seu coração, em suas decisões, é algo maravilhoso. Uma das coisas que eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu tive esse discernimento, foi uma vez quando eu era mais jovenzinho, né? Eu não estou tão jovenzinho assim. Mas os jovens talvez vão se identificar com uma situação como essa. Às vezes a gente é convidado, quando a gente é jovem, para uma festa.
E essa festa tem muitos amigos e muitos deles não são crentes. Essa festa não é uma festa de crente. Só que vai todos os colegas, os mais legais da turma e tal, e de repente aquele jovem fala assim: ah, eu quero ir. E aconteceu comigo isso. E aí meu pai olhou para mim e falou assim: filho, não vai não. Essa festa não é para você. Essa festa o pessoal vai estar lá fumando, bebendo. Você não faz isso. Para que você vai nessa festa? Ah, pai, mas vai estar todo mundo, vai estar o fulano, o cicrano, vai ser legal, todo mundo vai se divertir, dar risada. Você quer ir, você vai. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir aquele cheiro de cigarro, comecei a ver aquele cheiro de bebida, aquela bagunça toda, o pessoal usando droga. E aí aquilo ali no meu coração ficou algo assim, dizendo assim: você não faz parte desse lugar. Aleluias. Você não faz parte disso daqui. E de repente, você que é jovem, de repente, se você um dia sentiu essa sensação de algo dizendo para você: você não faz parte disso daqui, glorifique a Deus, porque é o Espírito Santo começando a trabalhar no seu coração. É o Espírito Santo começando a dizer para você: olha, eu tenho ciúme de você. Ei, não se mistura com isso não, porque eu não me agrado disso daí. O Senhor, Ele quer nos ensinar que muitas vezes nós simplesmente fechamos os olhos para certas coisas, mas o Senhor, Ele sempre está ali juntinho de nós. Quando nós pensamos que estamos sozinhos, não, você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus habita em você e Ele vai te lembrar disso dia após dia. Eu já estou encerrando, irmãos. Como eu comentei no começo, é uma palavra curtinha. E eu queria falar também a respeito da fé na promessa de Deus. Quando eu falo a respeito de fé na promessa, eu penso que a pessoa que ela tem uma promessa de Deus, ela tem que mudar a sua postura. A pessoa que tem a promessa de Deus e a certeza de que tem uma promessa de Deus, ela tem que automaticamente mudar a sua postura. Ela tem que agir de forma diferente. Se eu venho aqui e falo para você: você é um vencedor em Cristo Jesus, você tem que acreditar e você tem que mudar a sua postura. E eu gostaria de hoje trazer para você um versículo que eu achei fantástico, eu achei maravilhoso, que confronta justamente essa palavra que eu estou aqui trazendo para você hoje. Esse versículo, para você entender o que eu quero falar a respeito de fé na promessa, ele fica lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 29. E eu vou ler para você. Diz o seguinte, Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Eu vou ler de novo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glórias a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que de repente está achando que é um derrotado, você que de repente está achando que é um fruto do acaso, um dia, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Ele estava conversando com um homem. E Ele fez uma promessa e nenhuma palavra dele cai. E um dia Ele falou sobre a descendência desse homem. E você é de Cristo, você faz parte da descendência de Abraão. Então quando você acordar de manhã, que você se arrumar todo bonitão lá, toda bonita para ir trabalhar, pentear seu cabelo, você estufa seu peito, olha no espelho e fala: eu sou herdeiro. Eu sou descendente de Abraão. O Senhor, Criador dos céus e da terra, Ele olhou para mim um dia e me resgatou. Por isso que eu estou aqui de pé. Aleluias. Glórias a Deus. Poderoso és tu, ó Pai. E eu gostaria assim de finalizar contando um rápido testemunho para você. Alguns irmãos sabem, outros não sabem, mas o trabalho que eu faço de final de semana é um trabalho bem simples, mas que o Senhor tem me abençoado e o nome dele tem sido glorificado na minha vida. Eu ensino simplesmente crianças a andarem de bicicleta. E há 2 semanas atrás aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estava ali, fui para o meu trabalho, fui dar aula para um menininho de 11 anos que ainda não sabia
andar de bicicleta. E nesse momento, as crianças normalmente em 40 minutos já começam a andar. E esse menino, no dia que ele foi, eu fui sem ajudante, eu estava sozinho. E normalmente com ajudante é mais fácil, você reveza, fica mais tranquilo. E nesse dia eu estava sozinho e esse menino deu 40 minutos e esse menino não apresentou nenhum resultado. E eu correndo para lá, correndo para cá, tentando ajudá-lo. E nada de acontecer. Deu 50 minutos, esse menino não andava. Deu 55 minutos, esse menino não andava. Deu 1 hora e esse menino não andava. E eu falei, Jesus amado, eu não aguento mais correr e esse menino está andando. Meu Deus, abençoa esse trabalho, porque não está dando certo isso daqui. Aí eu olhei para a mãe dele e falei assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Esse menino ele faz algum esporte durante a semana? Porque eu tenho mais 15 minutos apenas de aula e eu quero me esforçar ao máximo, porque eu preciso tirar resultado daqui. E aí a mãe dele olhou para mim e falou, não, ele faz ginástica infantil, ele aguenta. Eu falei, então vamos lá, porque agora o negócio vai ficar mais corrido. E aí quando deu 10 minutos depois, ele começou a pedalar sozinho e foi e conseguiu. Glórias a Deus. E nesse momento ele saiu da bicicleta, ele correu e abraçou a mãe dele. Júnior, você pode colocar o vídeo da mãe dele abraçando ele no momento que aconteceu? E a mãe dele abraçou ele e começou a chorar bastante. E ela chorava, aquele choro de soluçar, e ele chorava e ela chorava. E de repente o pai dele olhava para o lado e ficava chorando também. E eu não entendia nada. E ela ficou nesse estado que você está vendo aí. Pode reproduzir, Júnior. Tem? Viu como você consegue tudo que você quer? E aí ela terminou esse momento e ela falou assim para mim assim, você não sabe, eu não te contei nada. Eu não falei nada para você porque eu não queria que você tratasse ele diferente. Mas esse menino aqui, ele teve câncer cerebral. E falar de câncer para mim é complicado, né? Mas na hora que ela falou isso, ela falou assim, olha, e a médica dele disse assim, quando deu o diagnóstico, que se ele sobrevivesse, a principal sequela dele ia ser a perda do equilíbrio. E hoje ele andou de bicicleta com você. E eu comecei a glorificar a Deus, e ela chorando de um lado, e eu chorando do outro, e foi aquela alegria, porque eu falei, olha, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o nosso melhor. Porque a gente nunca sabe o dia que Deus vai querer usar a nossa vida. E eu creio que nesse dia de hoje, para essa mãe foi uma vitória muito grande. Porque ela viu o filho dela padecer numa cama, 61 dias de UTI. E hoje ele estava ali, feliz da vida, lágrimas de alegria. E depois o pai dele foi e me mandou um outro vídeo dele já andando. Acho que o Júnior deve ter o vídeo dele aí. E ali ela compartilhou esse vídeo como uma forma de mostrar, olha, está aqui o fruto do seu trabalho. E ali foi muita alegria, sabe? As pessoas vendo, agradecendo, e a gente sempre falando, não, mas a glória é para Deus. Ele está sempre nos abençoando, porque se não é através dele, nós não podemos nada. E o médico disse, é impossível, mas o Senhor não quis. Aleluia. Vai, faz a curva, hein? E aí está aí, o impossível acontecendo, graças a Deus. Aê, parabéns, hein? Vai devagar agora, deixa os cadeiras descer. É só até aí, Juninho, pode pausar. Irmãos, eu gostaria que você saísse daqui no dia de hoje, sabendo que não importa o que você faz, não importa como é que é o seu dia a dia, todos os dias, o nome do Senhor ele tem que ser glorificado na sua vida. Todos os dias, a presença de Deus vai fazer você transformar vidas, mudar histórias, mudar cativeiros, resgatar vidas, porque você é um escolhido do Senhor. Você é um herdeiro de Abraão.
Você é um que foi escolhido, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você não é fruto do acaso. Pode aplaudir ao Senhor Jesus? Eu agradeço a oportunidade, amém?